meus irmãos. Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz aqui, meu irmão, que aquele que obedece tem autoridade, meu irmão. Aleluia. Quantos que conhecem esta palavra, meu irmão? Aleluia. Conhece o profundo da palavra, mas não obedece, meus irmãos. Não tem autoridade para expulsar um demônio. Não tem autoridade, meu irmão, para curar os enfermos através da mão de Jesus, através do poder de Deus, meus irmãos. A sabedoria dessa palavra, meu irmão, ela tem que caminhar junto com a obediência. Se conhece a palavra e não obedece, é um saco vazio, meu irmão. Deus Santo. É um sepulcro caiado, meu irmão. Conhece, mas não obedece. Aí não adianta, meus irmãos. Aquele homem estava ali dentro, meus irmãos. E não tinha um daqueles ali com visão espiritual para ver o sofrimento daquele homem. Deus maravilhoso, Deus Santo. Porque tinha o conhecimento, mas estavam na carne, meus irmãos. Deus Todo-Poderoso. Quando cristão, meus irmãos, que tem o conhecimento, mas está na carne. Pode ter conhecimento da palavra, mas se está na carne, o milagre não vai acontecer. Aleluia. Tem o conhecimento, mas estiver na carne, a oração não sobe. Aleluia. A presença não desce, meus irmãos. Tem conhecimento, mas está na carne, meu irmão. O discernimento não vem, a presença não vem, o mover de Deus não vem, meu irmão. Aleluia. Crente tem que ter conhecimento, mas tem que ter poder, meus irmãos. Deus Santo, aleluia, Jesus. Meus irmãos, aqueles homens dentro daquela sinagoga, meus irmãos, eles tinham conhecimento, mas estavam vazios por dentro, meus irmãos. E a palavra está dizendo aqui, meu irmão, que Jesus tinha o conhecimento dentro do seu coração, e automaticamente o diabo teve que confessar quem ele era. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado é E Deus. hoje, meus irmãos, a gente vê tantos cristãos com teologia, com curso disso, curso daquilo, Deus Santo. mas quando manda o diabo sair, o diabo não sai, meu irmão, Deus Santo. porque é um vaso vazio, meus irmãos. O que Deus está dizendo aqui, meu irmão? A igreja tem que buscar poder. Glória a Deus. Através do poder de Deus, Deus derrama sabedoria do alto sobre a minha e a tua vida, meu irmão. O evangelho é poder. Deus Santo. Aleluia. Mas muitos hoje, meu irmão, estão preocupados em entrar no evangelho para fazer bonitinho, meu irmão, para dizer que tem um título, para dizer que dirige a igreja tal, a igreja B. Glória a Deus. E este homem endemoniado estava sofrendo ali, meu irmão, e não tinha ninguém com poder ali para ajudar ele. Espírito Santo de Deus, querido. O que Deus está dizendo, meu irmão? Grandioso, santo, poderoso, aleluia. A igreja não tem que se preocupar em pregar bonito, em falar bonito, em vestir bonito, mas a igreja tem que demonstrar o poder de Deus que está ali dentro guardado e sair para fora na vida das almas. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Enquanto nós estivermos preocupados, meu irmão, Santo, santo és tu, Senhor. em pregar bonito, as almas não são libertas. Aleluia. É verdade, Jesus. Enquanto nós estivermos preocupados em aparecer, meus irmãos, Aleluia. o poder não sai para fora. Jesus. Aleluia.
tantas almas, meus irmãos, que muitas das vezes estão sofrendo. E nós cristãos, meus irmãos, estamos preocupados mais com a agenda, se a agenda está lotada. Estão preocupados em botar o melhor louvor, playback, a melhor gravata, o melhor terno, e não conseguem ver que do seu lado está uma alma gemendo, sofrendo, necessitando muitas vezes de uma cura, de um milagre e de uma libertação. Glória a Deus, aleluia. Estão cegos na sua soberba. Deus poderoso, aleluia. Estão cegos espirituais. Porque aquele que tem o conhecimento da palavra, mas não tem poder, ele está cego. Aleluia. Porque não sai nada da vida dele, né? Não sai poder. Mas a Bíblia está dizendo, meu, que o crente que tem poder, ele conhece as almas, quando as almas estão sofrendo, meu irmão. Deus tremendo, aleluia. Jesus conhecia o sofrimento daquele homem, porque Jesus carregava o poder de Deus, porque ele obedecia, meu irmão, a palavra. Ele não era mais um, meus irmãos, que conhecia a palavra e não obedecia. Mas aqueles homens, meu irmão, estavam disputando ali dentro. É como a gente está vendo hoje, meu irmão. Os pastores da terra estão preocupados em abrir igreja mais bonita do que o irmão, mais cheia do que o irmão, mas não estão preocupados, meu irmão, com o sofrimento das almas do povo, meu irmão. Aleluia. Estão preocupados, meu irmão, em abrir. Eu tenho que abrir 10, 15, 20 igrejas. Eu tenho que abrir mais igreja do que a placa tal. Eu tenho que ter um curso melhor do que o fulano tal. Enquanto a igreja está pensando dessa maneira, meus irmãos, Grande és tu, Senhor. a quem a Deus irá usar para libertar, meu irmão? Deus Santo. Aí Deus olha lá de cima e diz: quem é que eu vou usar para libertar os drogados? Deus Santo. Deus poderoso. Aí Deus olha lá de cima e diz: a quem eu posso usar? Santo Deus, aleluia. Será que todos estão cegos espirituais? Aleluia. Preocupados com o seu melhor casaco e não vê o sofrimento do irmão, da irmã, das almas de fora. Aleluia. Aleluia. Mas Deus está dizendo aqui, meu irmão, que nós temos que ser diferentes. Santo és tu, ó Pai. Deus está dizendo aqui, o crente verdadeiro, ele tem que conhecer o sofrimento das almas na sua volta. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, aleluia. É como a gente está vendo hoje, meus irmãos. Pastores que deveriam estar ganhando alma. O que eles estão fazendo, meus irmãos? Estão indo os seus podcasts, meus irmãos, e discutindo entre eles, meu irmão, quem sabe mais. Deus tremendo, aleluia. Mas Deus está dizendo aqui, ó, que aquele que sabe mais é aquele que conhece o sofrimento das almas na terra, meu irmão. Deus Santo, aleluia. Aleluia. Estão preocupados, meus irmãos, em fazer podcast, meu irmão, Deus Santo. para falar da palavra, mas não tem autoridade para sair para as ruas, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Podcast não vai salvar ninguém. Aleluia, Jesus. Saiam de dentro da sinagoga e vão para a rua. Aleluia. Estão lá, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia.
Pessoas que são instrumento de Deus. Deus Todo-Poderoso. Perdendo tempo dentro de podcast, meus irmãos. Deus da glória, aleluia. Não é hora mais, meu irmão, de nós, cristãos, tá criando programas, meus irmãos, para ficar discutindo a palavra, porque tá errado assim, tá errado desse outro. Deus Santo. O tempo da igreja na terra está terminando, meus irmãos. Todo-Poderoso Deus, aleluia. Quem sabe mais, meu irmão, não é aquele que está no podcast, meu irmão, falando entre si, mas quem sabe mais, meu irmão, é os pastores que estão indo na Cracolândia, estão dando a cara a tapa, fazendo a obra missionária. Aleluia. Aleluia. Oh, maravilha. Muitos estão se escondendo, meu irmão, Santo é o nome do Senhor. atrás de podcast, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aí critico muitas das vezes, meu irmão, aquele pastor que está lá na Cracolândia, meus irmãos. Deus é santo. Querem mostrar autoridade, meus irmãos. Querem mostrar autoridade em podcast. Vão mostrar autoridade na rua, sobre os enfermos, sobre, meu irmão, as almas que estão Glória a gemendo Deus. nos presídios. Aleluia. Deus tremendo, aleluia. Saiam das suas sinagogas. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Aleluia. Saiam da zona de conforto, meu irmão. Deus Santo. Os pastores hoje, meus irmãos, eles acham que ser pastor é só dentro de quatro paredes. Não, meus irmãos. É como Jesus disse aqui, meus irmãos. Aleluia. Sai da vida deste homem, espírito imundo. Aleluia. Deus está dizendo que a missão é salvar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ainda quando Jesus libertou esse homem, ele diz: não vai falar para ninguém. Hoje os crentes na terra, meu irmão, qualquer coisa que faça quer aparecer, Deus Santo. quer mostrar o que fez, o que não fez, o que doou. Aí bota nos seus vídeos lá, porque a igreja tal deu isso, deu aquilo, não sei o que. Santo é o nome de Jesus. Faz a obra de Deus caladinho, porque a recompensa ela virá do alto, meus irmãos. Aleluia. Glória. Oh, glória a aparecer, Deus. meu Aleluia. Mas o que Jesus fazia era por amor, meus irmãos. Deus Santo. Não era para promover a Ele mesmo. Mas Ele mesmo dizia: eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aleluia. Quantas pessoas, meu irmão, que estão na nossa volta, sofrendo, gemendo, Glória a e Deus. muitas das vezes a gente não vê, meus irmãos. Deus Aleluia. Santo. Estamos preocupados com tantas coisas. Espírito de Deus, aleluia. Esses homens, meu irmão, estavam ali dentro da sinagoga, Espírito Santo de Deus. estavam falando da palavra, mas da boca deles não saía autoridade, não saía graça, não saía presença, não saía nada que podia mudar a situação daquele homem. Aleluia. Deus está dizendo aqui, meu irmão, Aleluia, Jesus. ainda que tu não saiba cantar Deus poderoso, aleluia. afinado, Deus vivo, mas se tu estiver obedecendo, vai sair graça e virtude da tua vida. aleluia. Deus poderoso, aleluia. Ainda que tu não pregue bonito, Deus santo. ainda que tu não tenha um curso teológico, mas o que importa sair da tua pregação é a autoridade
para libertar as almas que estão Glória no a banco. Deus. Aleluia. Aleluia. É isso que tem Oh, que Deus sair da vida do poderoso, crente. aleluia. Poder. Deus Santo. Crente tem que ter poder, meus irmãos. Crente não tem que falar bonito, não tem que pregar bonito, não tem que cantar bonito. Deus. Mas o que tem que ter na vida do crente é poder, meus irmãos. Santo, Santo de Deus. Ainda que tu não fale bonito, meus irmãos, mas se sair poder da tua boca é o que interessa. Aleluia. Ainda que tu não conheça essa palavra dos profundos dos profundos, mas quando tu pregar, alguém no banco tem que ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus tremendo, O aleluia. que sai da tua boca, minha irmã, meu irmão, não tem que sair bonito, Aleluia, Jesus. mas tem que convencer o drogado a largar as drogas. Ainda que tu não pregue bonito, Deus Santo. Deus mas o que sai da tua boca tem que bater no coração daquela vida e dizer: eu preciso mudar, eu preciso conhecer a Deus e ter uma vida nova. Aleluia. Orião, galama, orião, galamana, Oh, Deus tremendo, orião, aleluia. galama, orião, galamana. Aleluia. Grande Irmão. Senhor, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Aqueles homens, meu irmão, estava ali. Deus Santo. O próprio Jesus disse: o melhor, meus irmãos, até aqueles homens que tinham conhecimento disseram: que doutrina é esta Deus. que esse homem traz? Que até os espíritos imundos obedecem ele. Deus. O crente que tem poder, ele é diferente. O cristão que tem graça é diferente. Deus seja louvado. Deus está dizendo esta palavra, meu irmão, Aleluia. que quando você colocar a mão sobre o enfermo, algo tem que acontecer, meu irmão. Aleluia. Porque tu faz parte do reino. Deus Santo e poderoso. Deus está falando esta palavra. Se os endemoniados estiverem perto de ti, eles têm que ser libertos. Oh, Deus tremendo. O paralítico tem que levantar. Deus Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. E hoje, meus irmãos, a igreja na terra, ela ora pelo paralítico, o paralítico não levanta. Ela ora pelo enfermo e o enfermo não levanta. Nada acontece mais, meus irmãos. Tu és santo. Porque a igreja na terra está cheia do seu conhecimento, Deus Santo. mas está vazia de poder, meus irmãos. Aleluia. E o poder na vida do cristão, meu irmão, ele vem somente pela obediência. Aleluia. Aleluia. Se não obedece, meu irmão, não tem poder. Se não anda no caminho estreito, não tem poder. Santo és Aleluia. tu, É uma folha seca da terra, Aleluia. meu irmão. Deus está dizendo aqui, meu irmão, que aonde tem um crente verdadeiro tem libertação. Aleluia, Jesus. Aonde tem um filho de Deus, Glória a Deus, aleluia. as almas se convertem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque havia muitos ali dentro, mas nenhum era diferença. Santo és tu. O que Deus está dizendo aqui, meu irmão? Ainda que muitos tenham se corrompido, seja
tu a diferença na tua igreja, seja tu a diferença na tua casa, na tua família. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Seja diferente dos demais. Tu tem que ser a diferença. Porque almas dependem de ti para ser curada, para ouvir a palavra verdadeira de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, ela tem que sair com o poder da tua vida, meu irmão. Aleluia. A palavra que sai da tua boca, meu irmão, ela tem que sair com virtude. Glória a Deus. Ela tem que sair com o toque de Deus. Aleluia. E hoje, meus irmãos, as sinagogas aí fora, as igrejas, deixaram tudo de lado, meu irmão. Deixaram o poder de lado, deixaram a santificação, deixaram, meu irmão, a obediência. E quando a igreja, meu irmão, já não tem mais santificação, não tem obediência mais, o Espírito Santo sai. Quem traz as almas para dentro da igreja é o Espírito Santo. Deus Meu irmão. tremendo. Aleluia. Aí é o que a gente vê aí, meus irmãos. Igrejas colocando atrativos luminosos, modernizando os templos, colocando o mundo dentro da igreja, meu irmão, porque já não tem mais a presença do Consolador, meu irmão, para trazer as almas para dentro da igreja. Louvado é teu nome, Senhor. É o que Jesus está dizendo aqui. Não adianta a sinagoga estar cheia se não tem poder. Glória a Deus. Não adianta a igreja estar cheia de doutores da palavra se não tem cajado, se não tem a presença do Altíssimo. Oh, Deus tremendo. Aleluia. Deus está dizendo aqui, meu irmão, que pode ter muitos doutores ali, mas nenhum vai poder fazer nada para libertar uma vida, porque a palavra sai da boca daquele homem seca como uma palha, porque o vaso está morto, meu irmão. Deus poderoso. O Aleluia. vaso está enterrado, meu irmão. O vaso está cheio de orgulho, cheio de soberba. Aí Deus não opera, meus irmãos, dessa maneira. Porque aqueles homens na sinagoga, meu irmão, estavam ali falando da palavra, mas nada podiam fazer para aquele homem ser liberto. Deus está dizendo aqui para a igreja na terra: o diabo não sai com palavras humanas, mas o diabo sai com o fogo de Deus. É tempo da igreja buscar o poder que vem do alto. Aleluia. Glória a Deus. Cumpra a tua missão diante de Deus. Aleluia. Pague o preço espiritual. Deus santo, aleluia. Glória a Deus. Esqueça, meu irmão, o preço da terra. Deus santo, aleluia. Não bota na tua cabeça, meus irmãos, Aleluia. que tu tem que ser o melhor pregador dentro da tua igreja. Não bota na tua cabeça que tu tem que vestir a melhor roupa dentro da igreja. Aleluia. Mas o que tu tem de melhor, Deus está dizendo aqui, é o discernimento para entender que as almas estão precisando de ti. Aleluia. Glória. Que não adianta Deus, aleluia, Jesus. ter a melhor
faculdade, a melhor roupa. Deus Santo. E as almas estão sofrendo do teu lado. E tu não vê, crente cego. Deus Santo. Não vê porque não tem mais poder. Santo é o Senhor. Aleluia. Não vê porque não obedece mais. Glória. Não vê porque está andando na sabedoria humana. Santo és tu, Senhor. A Bíblia diz, meu irmão, o evangelho verdadeiro é poder. Glória. E os sinais acompanharão aqueles que creem. Aleluia, Jesus. Aleluia. Muitos estão preocupados, meu irmão, Glória. em fazer bonito Espírito Santo. na terra, mas não estão mais preocupados em agradar a Deus. Aleluia. Muitos estão preocupados em pregar palavras de vitória, palavras de avivamento, mas não querem mais pregar o arrependimento. Deus poderoso. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Muitos estão preocupados, meu irmão, em lotar a igreja, Glória. Deus Santo. mas não estão mais preocupados em apresentar ovelhas para Jesus. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Querem mostrar na terra que a sua igreja está lotada. Aí Deus olha lá de cima. Ninguém está preparado para subir, meu irmão. Deus Santo, Deus da palavra é sua, que ele nasceu. Aleluia. Muitos estão preocupados, meu irmão, Espírito Santo. em pregar rosa, Glória a Deus és tu, Senhor Jesus. mas não vê as pessoas dentro da igreja Aleluia. possessas por demônios. Deus. Muitos estão pregando bonitinho, meu irmão, mas não consegue ver aquela pessoa que está lá no banco, no último de depressão, querendo se matar. Glória a Jesus. Estão preocupados em pregar bonito, mas não consegue ver mais aquela pessoa pobre lá no banco, Aleluia. precisando de uma ajuda, de um alimento. Glória. Estão pregando bonito, meus irmãos, mas não estão ensinando o caminho da libertação. Aleluia. Glória. Estão preocupados, meu irmão, com tantas coisas, Glória. Deus Todo-Poderoso. mas o reino de Deus é libertação. Aleluia. Deus está dizendo aqui: se você é igreja na terra, é obrigado a ter poder dentro desse vaso. Se não tem poder dentro do teu vaso, tem algo errado. Deus Santo. Deus poderoso. Aleluia. Algo está errado. Aleluia. Glória. Algo está quebrado, algo está rachado. Deus Santo. Mas quando Jesus viu aquele homem, meu irmão, automaticamente ele foi liberto. Glória. Meu irmão, hoje em dia, quanta vergonha, meus irmãos, a igreja está passando. Glória a Deus. Muitas das vezes, meu irmão, o obreiro, o pastor, manda o diabo sair, o diabo dá risada, diz que não vai. Muitas das vezes o diabo diz: não vou sair, tu faz a minha vontade. Deus Santo. Glória a Deus. O que está acontecendo com a igreja na terra, meu irmão? Aleluia. Grandioso é Deus. Glória. É como a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que nos últimos dias haveria homens amantes de si mesmos, Aleluia. arrogantes, presunçosos, soberbos, Deus Santo. com aparência de pastores, mas são lobos devoradores. Estão preocupados, meu irmão, em ganhar o dízimo e a oferta, mas tem medo de expulsar os demônios, as legiões. Estão preocupados com as ofertas, mas tem medo de orar, os demônios saírem.
Glória a Deus, aleluia. Oriam, Dalama, Sonia, Dalamana. Deus tremendo, aleluia. Essa é a situação da igreja na terra. Aleluia. Aleluia. Mas havia uma multidão ali, junto com Jesus. Glória a Deus. Por aonde tu passares, minha irmã, meu irmão, seja tu a diferença Glória a na vida das Aleluia. almas. Aleluia. Glórias a Deus. Porque a autoridade que Jesus usou ali, Ele delegou na minha e na tua vida. Glória a Deus. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez agora com nós. Deus santo. Aleluia, Jesus. Seja tu a diferença Aleluia. na vida do drogado, do bêbado, na vida do idólatra. Seja tu a diferença, meu irmão. Você tem que ser diferente. Deixa os engomadinhos de lado. Deixa os estudiosos de lado. Deixa os soberbos de lado. Vai falando da tua maneira e Deus vai agindo. Deus santo. Vai cantando da tua maneira e Deus vai curando. Glória a Deus. Vai te colocando na brecha e Deus vai usando. Aleluia. Deus não precisa de doutores, meu irmão, para operar, mas Deus precisa de um coração humilde, arrependido e que ande na porta estreita. Deus santo. Aleluia. Porque Deus não levanta o grande, mas Deus levanta o pequeno. Glória. A igreja na terra, meu irmão, Aleluia. eles não querem mais que Jesus levante eles. Espírito de Deus. Aleluia. Eles mesmos, meu irmão, estão se levantando a si mesmos, buscando conhecimento da terra, meu irmão. Glória a Deus. Não quer pagar preço, aí vai para caneta. Deus santo. Não quer chorar na madrugada e vai comprar o diploma. Deus vivo. Aleluia. Não quer passar pela peneira de Deus e vai para a faculdade, firma essa perna, crente frouxo. Deus santo. Compra os seus títulos na terra. Aí depois fica todo cheio de medo dentro da igreja. Aleluia. Não expulsa demônio, não quer fazer nada. Glória a Deus. Glória a Deus. E critica aquele que pagou preço espiritual. Glória. Prefere ir para a escola da terra, mas não quer ir para a escola de Jeová. Deus santo. Covarde! Aleluia. A melhor escola ainda continua sendo a do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Covarde não quer pagar preço, mas quer ir para a caneta. Deus poderoso, aleluia. Quer comprar um título na terra, mas está esquecendo a unção que vem do alto. Aleluia. Aleluia. Glória. Meu irmão, ainda Deus está dizendo aqui, ainda que tenha todos os títulos, ainda que tenha todo o conhecimento, mas se não tem o poder de Deus, nada acontece. Nada acontece. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nada acontece. Pode pregar bonito, meus irmãos, mas Deus não se manifesta. Glória a Deus. Deus não age. Deus santo. Aleluia. Porque o mais bonito dentro da igreja tem que ser Deus. Aleluia. Pode ter a maior patente dentro da igreja, mas ainda o general é Ele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus tremendo, aleluia. E poderoso. Pode bradar bonito aqui pregando,
Mas se ele não agir, não acontece nada. Aleluia. E o povo, meus irmãos, está indo atrás desses crentes. O povo está indo, meus irmãos, atrás desses homens. Estão perdendo, meus irmãos, as bênçãos de Deus. Deus da glória, aleluia. Meu irmão, Deus usa os humildes. Aleluia. Glória a Deus. Deus usa os pequenos. Glória a Deus. Deus usa aqueles que passaram pela prova. Aleluia. Deus usa, meus irmãos, aqueles que foram moldados. Mas a igreja hoje quer ser moldada da forma humana. E desse jeito, meus irmãos, as almas não são libertas. Deus Santo. E que o Espírito Santo, meu irmão, fale mais ao coração dos irmãos. E as palmas a Jesus. Glória a Deus, aleluia.